para mais este momento EBD, momento de estudo. Vem conosco, vem para essa sala de aula, porque nós estamos aqui toda semana falando sobre Escola Bíblica Dominical. É lição Betel, é lição 6. Eu sou o Aguinaldo, nós somos da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. Da onde você está nos assistindo? Deixa o seu comentário aí, ó. Se você entrou aí, não deixe de dar o seu joinha. O YouTube valoriza o joinha que tem no vídeo, ele entende como relevante, então deixa o seu joinha aí, pode também deixar o seu like, o seu dislike, sem problema nenhum, concorda, discorda, acrescenta, deixa o seu comentário, compartilha, seja bênção. Olha, nós estamos chegando na nossa lição 6, desafios de ser família nos dias atuais. Quanto mais passam os dias, mais difícil vai ficando para ser família, vão se aumentando os desafios, tá bom? Vamos lá, vamos ver a hora, é só meia hora de aula, hein? É um resumo. O que diz o nosso texto áureo? Pega a caneta aí, o seu lápis, seu caderno, seu bloco de anotações, e sua revista, e sua Bíblia, hein? E então, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. A verdade aplicada ou prática diz que a família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Vamos lá, quais são os objetivos? É o que dá norte ao nosso estudo. Mostrar os desafios da família na sociedade, diagnosticar os problemas que afetam o próprio lar e explicar como lidar com problemas familiares. Então, esses são os nossos objetivos. O nosso texto de referência está em 1 Coríntios 6,12, em Gálatas 5,16 e Colossenses 2,8. Nós vamos, não leremos como é de costume para poder ganharmos tempo, tá ok? Mas não deixe de ler e de ler em mais de uma versão, tá? Sempre seja meticuloso na hora de estudar, tá bom? Professor, professora, superintendente, pastor, pastora, ô glória a Deus. Introdução. Essa lição objetiva é mostrar a dificuldade de manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa, conforme a palavra de Deus, nos dias de hoje. Não é fácil viver em família, mas devemos lutar pela nossa família. O tópico 1 diz os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em andamento, o desenvolvimento da comunicação e o avanço tecnológico nos trazem uma sensação de progresso, mas, por outro lado, um lixo venenoso que aos poucos vai adentrando os lares e destruindo toda a formação moral. Como que nós vamos estabelecer uma batalha contra essa oposição se nós não usarmos a Bíblia dentro da nossa casa? Se a Bíblia não for parâmetro para a nossa família, se a gente estruturar a nossa família, a gente tem sucesso nessa guerra. Mas se nós não estruturarmos a nossa família, se nós não ensinarmos eles a manejarem essa espada, porque isso é um desafio. Se você não ensina, não incentiva seu filho novo a ler, a ser um leitor de literatura cristã, a ser um leitor da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, você já está perdendo no campo essa guerra.
Então, essa guerra a gente começa a vencê-la na medida que a palavra seja o centro da nossa casa e dos nossos filhos, tá bom? Vamos lá. O homem de Deus deve fugir dos males, seguir a justiça, a piedade e o amor e combater o bom combate da fé. Cada dia, cada ano, o desafio da fé, ele vai aumentando. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, na verdade, enraizar a nossa fé. A nossa fé. Tem um texto em Judas, deixa eu ver se eu acho ele aqui, mas se eu não achar eu vou deixá-lo na referência, aí na descrição, tá bom? É o verso 3 da Epístola de Judas. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardeis diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É a batalha da fé. Batalhar pela fé. E esse desafio exige-se que a fé esteja saudável, que a fé esteja em dia. Não é café não, hein? É a fé. Bom, fica atento aí. 1:1 diz assim: mudanças culturais pós-modernidade. Bom, nós vivemos o período da modernidade e agora chama-se o da pós-modernidade, ou seja, o avanço além da modernidade. A alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade tem preocupado muitos pais de famílias cristãs, pois a cultura não é algo estático ou imutável, mas sim algo dinâmico que se modifica de maneira constante. No meio em que vivemos e de acordo com as relações sociais, já estamos vivendo a hipermodernidade, onde as características marcantes são a ausência de valores, regras imprecisas, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário ou virtual, relativismo exacerbado, espontaneidade e liberdade de expressão. Uma coisa a gente não pode perder, que por mais que a modernidade avança de um jeito que o autor já chama de hipermodernidade, tem coisas que elas são alicerces intocáveis. Tem coisas, tem princípios, tem ensinos, eu não vou nem dizer cristãos, ensinos morais, que os antigos trouxeram, nos ensinaram, que são fundamentos inegociáveis, intocáveis, que permanecem com todo o valor ético e moral. Então, por exemplo, respeitar os idosos, respeitar os mais velhos, pedir licença, ser humilde, dizer obrigado, ser agradecido, ser manso, ser paciente. Então tem coisas que são coisas intocáveis, mesmo que a modernidade avance. Então, a boa palavra, a forma excelente da expressão, não é porque a gente está num avanço que a gente vai ter um comportamento... os tempos são outros, mas tem coisas que são intocáveis dentro da ética e da moral de uma família. Vamos lá, tópico 1, subtópico 2 diz: a interferência do poder público. As novas leis
aprovadas ou serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. A lei da maioridade, que impede os menores de 18 anos de serem cobrados pelos delitos cometidos porque precisam ser protegidos. A lei da palmada, que impede os filhos a serem corrigidos. Bom, são leis que mais danificam a sociedade, que mais danificam o país e que futuramente será um país de jovens altamente delinquentes, mas elas estão aí para serem aprovadas e tramitam constantemente uma nova ideia onde a liberdade é fator relevante para uma sociedade decadente. E por isso nós temos aí esses excessos de pessoas deprimidas, excesso de suicídios, excesso de tantas coisas que anos atrás, décadas atrás, não eram tão frequentes quanto o dia de hoje. Então, se a gente analisar a pós-modernidade, ela está causando muitos males nos homens por mudanças comportamentais. Aqui, ó, mudando aqui e vai se mudando os comportamentos e automaticamente o homem vai passando por muitos males e danificando a sua vida sem perceber. Vamos lá. A inversão de valores. O 1.3 vai falar sobre a inversão de valores. Isso aqui, na verdade, é um ponto, uma pauta bem importante, porque os valores estão invertidos. É o filho que manda no pai, é o pai que obedece o filho, é o falso que é verdadeiro, é a mentira que tomou uma tônica de ser a verdade. A inversão de valores, ela foi gradativamente tomando conta da sociedade e também dentro da família, dentro do lar. Então, quando se invertem os papéis, os filhos mandam nos pais, os pais que obedecem os filhos, automaticamente a ruína virá nesse lar, sem regras, sem limites, porque tem que ter as regras e tem que ter os limites na casa, e quando não há isso, aí vira-se uma baderna, e onde há desordem, com certeza haverá fracasso. Não é verdade? Claro que é a lógica de tudo. Badernou, o fracasso bate na porta e fala, estou chegando aí, hein? É assim mesmo. Vamos lá. Então a inversão de valores é algo muito ruim, inclusive na igreja também. Os problemas que surgem dentro do lar. O 2, tópico 2, diz que normalmente jogamos a culpa só na sociedade, mas temos culpa no cartório também. O individualismo, casais andando só separados, casados querendo viver a vida de solteiro, casados dormindo em quartos diferentes por qualquer conflito, alguns vivendo até em tetos diferentes. A disciplina familiar é entregue a terceiros, deixando muito a desejar. A falta de planejamento financeiro causando dissensões na família. Há dissensões na família, vamos supor, a dissensão, a contenda entre o pai e a mãe causa uma cicatriz no filho. Assim, uma marca negativa. Assim como um bom tratamento, um bom relacionamento entre pai e mãe causa uma marca positiva nos filhos. Os filhos, eles tendem muito a ter as características dos pais, salvo rara exceção. Porque alguém vai falar assim, mas não é bem assim. Bom, toda regra tem sua exceção, mas automaticamente os filhos tendem muito a observar os seus pais, o comportamento e querer aquilo ali para a vida deles. É assim mesmo que acontece quando desde a infância ele está num lar que o ensine os valores tanto da família quanto
da palavra de Deus. E planejamento é tudo. Organização é tudo para se obter sucesso e não fracasso. Vamos lá, a falta da disciplina familiar. A disciplina se refere à obediência aos preceitos, às regras, respeito a uma autoridade destinada a manter a boa ordem, e hoje estamos confundindo autoridade com amizade. Amar é uma coisa e liberdade também. Libertinagem é a liberdade excessiva. Na verdade, o pai deve amar o filho. O filho, a princípio, se respeitar o pai, já é uma conduta excelente. Então, a amizade do pai e filho é extremamente importante, desde que haja o respeito. O respeito tem que haver, o pai no lugar de pai, o filho no lugar de filho. Senão, a falta de disciplina familiar começa o filho querer criar asa e depois o pai e a mãe não tem mais domínio porque não colocou um limite para aquele filho. Então precisa, às vezes você vê, por exemplo, uma pessoa de 30 anos, uma criança de 5, o pai ou a mãe olha para ela e fala assim, eu não aguento essa criança. Bom, você está dando combustível para ela prosseguir. Criança, ela tem uma psicologia que quando ela ganha esses combustíveis, ela já achou seu ponto fraco. Agora, traga com correção, trata com sinceridade, trata com disciplina, para ver se as coisas não andam organizadinha. Agora, eu não aguento essa criança. 30 anos, 40 anos, não aguentar uma criança de 5? Claro que aguenta. Vamos botar a disciplina para funcionar. Então vamos lá. O 2.2 diz choque de gerações entre pais e filhos. O que não era, não é mais. Os filhos chamam os pais de quadrados, obsoletos e arcaicos. E os filhos são instruídos pelos meios de comunicação, pela internet, na rua, na escola, pelos amigos. Os pais não influenciam mais os filhos, nem dão exemplo para os filhos seguirem. Aí vai de ladeira abaixo. Por quê? O pai tem que ensinar o filho a tratá-lo como pai. Então esse negócio de o filho botar apelido no pai e ficar normal, isso aí começa a gerar o desrespeito e a ausência de limite. E esse lar aí pode ter certeza que ele vai de mal a pior e a ruína é certa se não pisar no freio e não der uma ré. Porque limite, todos nós, seres humanos, precisamos. Todos precisamos de limites. Imagine uma criança que ela está aprendendo os rudimentos de uma sociedade. E para ela ser um cidadão de bem fora de casa, ela vai aprender a ser um cidadão de bem dentro de casa. A respeitar, a ter limites, a ter horas, a ter disciplinas. Se ela não aprender aqui, lá ela não aprende, a não ser que aprenda na dor. Vamos lá. O 2.3 diz a má gestão financeira da família. Outro problema, é quando você não tem organização financeira e você acaba, muitas das vezes, desembocando em dívidas excessivas. E a dívida excessiva, ela gera depressão, ansiedade, suicídio, separação, divórcio. O que era meu bem vira seus bens e meus bens. Para a gente poder fazer uma boa gestão financeira, precisa-se de um controle, de um equilíbrio de ambas as partes para que isso ocorra de maneira saudável e que nem o pai, nem a mãe, nem o esposo, nem a esposa, seja desenfreadamente consumistas.
Porque uma coisa é o consumo, outra coisa é o consumismo. O consumo, eu consumo aquilo que eu preciso. O consumismo é aquilo que eu consumo exagerada ou desnecessariamente. Eu comprei, por exemplo, um chinelo hoje. Dei R$ 30, só um exemplo. Amanhã eu passo na loja e vejo ele a 18. Eu comprei um ontem. Eu falo assim, poxa, eu vou comprar mais um, tá barato. Se a minha condição não der, se der a minha condição, vai lá e compra, aproveita. Mas se a sua condição não der, e você está criando mais uma dívida de uma maneira excessiva, isso é um consumismo, porque é desnecessário aquele par de chinelo que você comprou ontem. Então, esse é o aspecto do consumista. Ele compra no impulso exagerado e principalmente quando ele vê que caiu o preço e se ele for no outro dia tiver 15, ele vai comprar de novo. Porque ele não compra por necessidade. Ele compra por consumismo mesmo. É impulsivo, é uma pessoa impulsiva. Então controle essa área aí, porque isso aí é a ruína também, é a briga, é a contenda dentro de casa, parte muito da situação financeira também. Equilíbrio, o equilíbrio é a palavra. Vamos lá. O 3 diz a consciência do casal diante dos desafios. Antes a cultura anticristã vinha só da sociedade, dos meios de comunicação. Agora alcança o seio da igreja com pensamentos liberais, favoráveis à liberdade e à abolição conservadora. Liberdade total em nome do amor, da graça e da misericórdia. Bom, o amor, que é amor, ele corrige. É o que está aqui em Hebreus. Ó. O Deus que é amor é justamente o Deus que corrige, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12:6. E açoita todo aquele a quem recebe. Então, quem ama, corrige. Quem não ama, não corrige. Então, amor sem limites é anarquia. Limites sem amor é tirania. Então eu preciso ter um equilíbrio, porque o equilíbrio é o ponto que faz as coisas funcionarem de maneira certa, com sucesso. Valeu? O 3.1 diz o divórcio por incompatibilidade de gênero. Bom, hoje já se casam pensando, bom, se não der certo, a gente divorcia. É uma maneira extremamente errada, infantil, de se iniciar um relacionamento. Você inicia, faz voto diante da igreja, diante de Deus, diante do pastor, diante de todos, que vai levar até a morte o separar. Essas testemunhas, elas têm o seu valor diante de Deus. Morte, na tristeza, na alegria, na bonança, na escassez, na fartura. A gente não pode, com o passar do tempo, usar incompatibilidade de gênero e isso não passa de uma desculpa esfarrapada. Isso não passa de um querer romper um relacionamento e pega uma bengala podre e nessa bengala podre se sustenta essa ideia. Então, meu amigo, casou? Pensa bem. Casou até que a morte o separe. Essa deve ser, esse é o padrão estabelecido por Jesus. Você não precisa casar, mas você casou, você assumiu uma aliança, um concerto, um compromisso. E esse compromisso tem um valor diante de Deus. Não se esqueça disso. O 3.2 diz, ataques vêm de todos os lados para destruir os valores cristãos. Os ataques, eles vêm de baixo, de cima,
da direita, da esquerda. O ataque vem de todos os lugares. O que a gente precisa fazer? Olha, a gente precisa justamente se apegar na carta de Paulo aos Efésios. Olha o nosso escudo. Olha o nosso escudo, ó. A gente precisa se apegar a Efésios capítulo 6, versículo 10, como regra. Mas aqui está todo o nosso escudo e a nossa espada. O escudo é uma arma de defesa, mas a espada é uma arma de ataque. Ó, essa é saber fazer uso da espada. 6:10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau. E depois de haver feito tudo, ficai firme. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder vencer todas as astutas ciladas do diabo. A cilada do diabo e a cilada que também a nossa natureza caída nos impõe. Como é que nós vamos vencer? Palavra, palavra. Leia, estude e examine a palavra. O 3:3 diz: meios para contornar os problemas conjugais. Precisamos tratar dos assuntos diários sem atacar a física, moral e psicologicamente a pessoa amada ou a sua família. Ser treinados e capacitados em palestras e encontros de casais não tem nenhum valor se não colocarmos em prática o aprendizado. Se eu não quiser mudar, não tem jeito, eu não mudo. Eu preciso querer mudar, eu preciso decidir mudar, eu preciso entender que eu estou errado, que eu estou agindo errado, que o que estou fazendo é feio. Aí sim eu vou partir do princípio para a mudança. Então, para a gente fechar aqui, vou deixar a palavra final. Ame sua esposa, de verdade. Converse, dialogue. Ame seu esposo, converse, dialogue. Ame seus filhos, sinta-se amado por eles, sinta-se amado por sua esposa, que ela sinta-se amado por você. E assim nós vamos bem na nossa família. Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração, que o Espírito Santo lhe use e ilumine a nossa mente, incendeie a chama dentro de nós e que possamos, possuídos por Deus, ensinar mais uma lição da Escola Bíblica para os nossos alunos. Deus abençoe a sua vida, grande abraço, até a nossa próxima lição. Fica com Deus.